E aí pessoal, tudo direitinho? Olha, a gente hoje vai para termoquímica. Basicamente a aula de hoje é energia de ligação, tá? Só que antes eu vou fazer um resumo, né? Vou fazer como sempre, a gente tentar se encontrar num assunto. Olha bem pessoal, esse é um mapa conceitual, tá? Um mapa mental. Toda aula agora a gente vai postando, tá bom? Então manda para mim como sempre, marca lá no Instagram e aí eu vou ficando mais animado e vou colocando os mapas mentais para vocês, tá? Isso aqui é o mapa mental novozinho da gente de termoquímica e tá muito legal porque ele começa por termodinâmica, falando de trabalho, de energia interna. Então lembra, tá certo? Se o trabalho for igual a zero, a variação da energia interna vai ser numericamente igual ao calor liberado ou absorvido. Mas olha o detalhe, a volume constante, tá? Porque a gente estudou que o calor, a pressão constante, a gente chama de entalpia, tá? Então lembra-se, a variação de energia interna, se o trabalho for diferente de zero, então essa variação de energia interna é a soma da variação de entalpia mais o trabalho. Então ΔH é numericamente igual ao calor absorvido ou liberado à pressão constante, tá? Variação de entalpia é o calor à pressão constante. ΔU é o que? Olha aqui em cima, ó. Variação de energia interna, que é o que? Anota aí, calor liberado ou absorvido, e W ou tal, né, dependendo, é o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Então não esquece isso, tá? Outra coisa, nos processos de termoquímica, nos processos físicos como mudança de estado físico, fusão, vaporização, sublimação e por aí vai, tá certo? Todos esses processos vão ser acompanhados de ganho ou de perda de calor, tá? Passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso, todos esses processos são acompanhados de absorção de calor. São processos endotérmicos. Voltar do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido ou do gasoso para o sólido, todos são processos exotérmicos, acompanhados de perda de calor, tá? Outra coisa importante, se o processo for químico, se ele for uma reação, então a reação química pode ser uma reação de formação, né? Formar um mol da substância, tá? Pode ser uma queimar um mol de uma substância, pode ser uma neutralização, um ácido mais uma base, um mol de cada um. Lembrem-se, quando eu tiver um processo químico, a energia liberada ou absorvida receberá o nome da reação. Então, se for uma reação de combustão, o calor liberado é chamado de entalpia de combustão. Aí você deve estar dizendo, por que o calor liberado? Porque as combustões são sempre exotérmicas, tá? Lembre-se, quando eu falar de calor de formação, de combustão, neutralização, todos esses calores, as substâncias devem estar no estado padrão, tá? Padrão. Então, daqui a pouco eu falo disso. Lembrem-se, as reações podem ser endotérmicas ou podem ser exotérmicas. Endotérmica absorve calor, ΔH maior que zero. Exotérmica libera calor, ΔH menor que zero. Quando eu tenho uma reação endo, a entalpia do produto é maior do que a do reagente, tá? Quando eu tenho uma reação exo, a entalpia do produto ela é menor. Quer dizer o quê? Nas endotérmicas eu comecei com pouco, terminei com muito. Na exotérmica eu fiz o quê? Na exotérmica eu comecei com muito, terminei com pouco calor. Eu perdi calor, tá certo? E aqui embaixo a gente tem as reações, né? Você lembre-se, tá? Quando eu ganho calor ela é endo, quando eu perco ela é exo. Identificar o gráfico é fundamental. Nas reações endotérmicas, ó, energia do produto
maior do que a do reagente. A energia foi absorvida. Na reação exotérmica, no processo exotérmico, começo muito reagente e termino com pouco produto. A energia foi liberada. Aí você deve lembrar que eu falei durante algumas aulas, né, que quando está acontecendo um processo exotérmico e você passa perto, você sente calor. Por exemplo, a fogueira, o forno, tá? Quando está acontecendo lá um processo exotérmico, você sente calor. Então os processos exotérmicos esquentam o meio ambiente. O processo endotérmico, por exemplo, a gente sair da água quando está tomando banho, tá? Muito na praia se sente isso, né? A gente sente frio, porque a água evapora, e evaporar é um processo endo. Se está acontecendo um processo endo, ao redor a gente sente frio. Não esquece isso, tá? Aí, pessoal, lembra, fatores que alteram o ΔH. Isso é fantasticamente importante. Vê, a temperatura, ela é proporcional. Quando eu aumento a temperatura, desculpa, a reação libera mais ou menos calor, libera mais calor, mais, porque é diretamente proporcional, tá? Ou absorve mais. Quantidade de reagente, por exemplo, se um mol liberar 100 calorias, 2 mols vão liberar quanto? 200 calorias. Então é um processo que proporcional. A variedade alotrópica altera sim. Por quê? Por exemplo, carbono grafite e carbono diamante, todos são carbonos, mas a forma como eles se arrumaram na natureza, tá? O diamante é sp3, é um tetraedro belíssimo, né? O grafite é sp2, é laminar. Essa estrutura, ao reagir, ao queimar, a qualquer tipo de reação, a energia envolvida é diferente. Lembrando que as formas mais estáveis, quais são as formas mais estáveis? Carbono grafite, enxofre rômbico, qual é o outro? Fósforo vermelho e o oxigênio, gás oxigênio O2. As formas mais estáveis são sempre donas de uma menor entalpia, tá? Outro fator importante é o estado físico. Lembre-se, a entalpia do gasoso é maior do que a entalpia do líquido, que é maior do que a entalpia do sólido. Então, o gás ele tem maior quantidade de calor do que o líquido e o líquido mais do que o sólido. Gustavo, e se for gás e vapor? Ah, boa. O gás ele é mais energético que o vapor, certo? Então a gente tem essas variações aí que são importantes. E vê, pessoal, fica como importante esses mapinhas. A gente nessa quarentena, né, nesse período aí difícil demais, a gente tem conseguido fazer muito material com a ajuda de Duda, tá certo? Duda Trajano, linda, maravilhosa, com a ajuda de Fernanda Morato. A gente tem conseguido fazer um bocado de coisa legal para melhorar a qualidade ainda da nossa aula, né? Então, por exemplo, esses mapinhas, eu estou dando uma aula aqui de termoquímica só com eles. Eu só estou falando o que tem neles. Então, eles estão tendo mais ou menos o que eu falo para vocês. Quando você for estudar em casa, vai ser legal, porque é como se eu estivesse falando para você, tá? Então, por exemplo, ó, eu falei lá, entalpia de formação. O que é entalpia de formação? É o calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol da substância. Tem que ser 1 mol da substância. E olha bem, reagentes na forma de substância simples no estado padrão. Tá vendo aqui, ó? Ó, no estado padrão. Tem que estar no estado padrão. Lembra que eu falei há um pouquinho agora atrás? Então, são sempre as substâncias no estado padrão. Vê, a entalpia de combustão. Por que eu chamo de combustão? Porque é uma reação de combustão. Então é o calor liberado na combustão de 1 mol de uma substância, tá? Para formar é formar 1 mol. Para queimar é queimar 1 mol. E de novo, ó, estando todas as substâncias no estado padrão. Então, pessoal, a gente tendo isso aqui, a gente pode também imaginar uma dissolução, que é dissolver, ó, calor liberado ou absorvido na dissolução de 1 mol de substância, tá? Temos aqui ó, o ácido sulfúrico, ó, o ácido sulfúrico líquido vai ser dissolvido, vai liberar calor. A entalpia de neutralização, ó, calor liberado na neutralização de 1 mol de íons H+, por 1 mol de íons OH-, a 25 graus em 1 atm. Então, pessoal, isso é importantíssimo para a gente
tá? Importantíssimo para a gente. E agora a gente pode começar na nossa aula de hoje, tá? A aula de hoje é essa aí, essa belíssima aula, onde ele vai estar falando de cálculo de variação de entalpia de uma reação pelos valores da energia de ligação. Legal? Muito vestibuloso, tá? Muito Enem, muito PE, muito vestibulares. Vestibular sem termoquímica não existe, tá? Então, revisando. Lembrar, a ligação. A ligação química é uma atração, tá? Entre átomos ou moléculas, mas no caso agora é entre átomos, que pode ser qual tipo? Iônica ou eletrovalente. É a ligação que ocorre entre metal e não metal. Mas também ela pode ser covalente, que é a ligação que ocorre entre não metais. E ainda pode ser metálica. Então, como eu vou falar hoje de energia de ligação, a gente vai ter então agora, pessoal, um momentinho só, tá? Para eu falar para vocês das principais ligações químicas. Outro mapinha. Vou depois postar esse também, se vocês quiserem, tá? Então, olha aqui, ó. Lembrem-se, ligação química, você estuda no primeiro ano, é a busca da estabilidade. Gustavo, o que significa buscar estabilidade na química? Ter o octeto completo. Ou seja, a última camada tem que ter 8 elétrons. Exceto o quê? Se o cara só tiver uma camada. Se ele só tiver uma camada, ou seja, se ele for do primeiro período, hidrogênio e hélio, só tem eles dois, ele se estabiliza com 2 elétrons, tá? Aí vem para cá, ó. As ligações entre átomos são chamadas de ligações interatômicas. Então, ligações interatômicas são ligações entre átomos. E aí você vê, ó, pessoal, quando a ligação ocorre entre átomos, ela tende a ser mais forte do que a ligação entre moléculas sempre, tá? As ligações entre átomos podem ser quais, que eu acabei de falar, iônica ou eletrovalente. Quando é que ocorre? Metal com não metal, tá? E aí lembre-se, na ligação iônica vem o íon, né? É porque alguém ganhou e alguém perdeu elétron. Então há uma transferência de elétrons, tá certo? Lembre-se, a ligação covalente, que ocorre entre não metais, com compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica, que ocorre entre metais. A ligação metálica não alcança o octeto, tá? Ela não segue o octeto. É a chamada teoria do mar de elétrons, tá certo? Então, as ligações devem ser basicamente iônica, covalente ou metálica, tá certo? Aí vem para cá, ó, a ligação iônica. O que é que acontece? Revisãozinha legal, viu? A transferência definitiva de elétrons, tá? Tá dado. O metal, que é eletropositivo, faz o quê? Tem baixa afinidade eletrônica, baixa energia de ionização e ele perde o elétron. Então, o metal vira o cátion, tá? Do outro lado, a gente tem o quê? Um não metal, que é o quê? Eletronegativo, tem tendência de ganhar elétron. Logo, tem alta afinidade eletrônica, tem o quê? Alta energia de ativação. Ele o quê, pessoal? Ganha elétron. E ele forma o quê? Forma o ânion. Então, pessoal, o metal perde, vira o cátion, o não metal ganha, vira o ânion. Ligação iônica, quais são as características? É uma ligação forte. Alguém ganhou, alguém perdeu o elétron. Então, eles se uniram, um cátion com um ânion. Então, tem elevados pontos de fusão e ebulição. Como tem elevado ponto de fusão e ebulição, o que é que acontece? É difícil de quebrar. É muito difícil, porque a ligação está presa. Então, eles são juntinhos, bem apertadinhos. São sólidos à temperatura ambiente, tá? São duros e quebradiços, tá? Olha aí, conduzem corrente elétrica em solução aquosa ou quando fundidos, tá? Quando eu jogo em água, eles se separam, tá? Só vatam. Isso é chamado de dissociação iônica, tá? Eles se dissociam na água. E cuidado, pessoal, composto iônico não apresenta molécula. Composto iônico não apresenta molécula, mas apresenta aglomerado iônico, tá?
Por que não apresenta molécula, Gustavo? Porque molécula é a junção de átomos e composto iônico é a junção de íons, tá? Lembre-se também que num composto iônico, tá na ligação iônica, você vai ter sempre o que, pessoal? Formação de íons, tá? Formação de íons. Agora, olha bem, a ligação covalente ou molecular, há compartilhamento de elétrons, ninguém ganha, tá? Ocorre entre não metais, ambos são eletronegativos, um mais do que o outro, geralmente, né? Ambos têm alta afinidade eletrônica e alta energia de ionização. Só que eu botei ali, ó, ocorre também com hidrogênio. Porque o hidrogênio é aquele cara meio que não é nem metal nem não metal, né? Ele é um não metal, mas ele não tem família, tá? Então ele é um elemento especial, um sui generis, totalmente novo, tá? Mas ele pode formar ligação também covalente, tá? O estado físico, dependendo da interação, os átomos formando a molécula podem estar mais próximos ou mais longe um do outro. Então eles podem ser sólidos, podem ser líquidos ou podem ser gasosos, tá? Lembre-se, na temperatura ambiente. E o mais importante, não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico. Nenhum estado físico. Eles só conduzem corrente elétrica se eles ionizarem, tá? Gustavo, tem exceção? Sempre tem, né? A exceção é o grafite e o grafeno, que conduzem corrente elétrica até no estado sólido. Gustavo, esse papo de ionizar, tu podia falar um pouquinho mais? Posso. Quem ioniza são os compostos covalentes da grande família dos ácidos de arrênios, aqueles que começam por H. Legal? Então, pessoal, aí a gente já tem uma noção boa das ligações covalentes e das ligações iônicas, tá? E a ligação metálica é aquela que ocorre entre metais, vários metais juntos. A gente chama isso de teoria do mar de elétrons, tá? Os íons do metal, eles ficam dispostos numa malha onde os elétrons ficam livres, ficam vagando ali. Elétron livre é um ótimo condutor de corrente elétrica e um ótimo condutor de calor, tá? Então os compostos metálicos, todo mundo sabe, têm alta capacidade de conduzir corrente elétrica e calor. Só que tem um detalhe. Lembre-se, quando eu aumento a temperatura, a condução da corrente elétrica diminui. Porque o aumento excessivo da vibração dos núcleos gera uma resistência no metal, tá? Então, os metais têm o quê? Ponto de fusão e ponto de ebulição intensos, altos, conduzem bem corrente elétrica e calor, formam lâminas, logo são maleáveis, formam fios, logo são dúcteis. Mas lembre-se, a ligação metálica não é regida pelo octeto. Tá bom, pessoal? Então, vê bem, a gente tem aqui um resumo bem legal de ligação química que eu acho que deu pra gente falar bem direitinho disso, tá? Então, a primeira revisão que eu quis falar foi da ligação química. Foi da ligação química, tá? Agora, vamos lá. A segunda que eu quero falar aqui é dos fenômenos. Uma reação exotérmica é uma reação que libera calor, tá certo? Ele libera energia. E a endotérmica é uma reação o quê? Que absorve calor. Então a reação pode ser endo ou pode ser exo. Legalzinho? Vê bem, lembre-se, ó, estudos de troca. Processos exotérmicos. Absorve calor, ΔH positivo. Processo exotérmico libera calor, ΔH negativo. Tudo bem? O que é entalpia, que eu falei no começo da aula, e é o assunto da aula passada? Entalpia é a quantidade de calor a pressão constante. A gente não calcula a entalpia, a gente calcula a variação de entalpia. E olha que legal. Gustavo, tu falasse muito que o calor de combustão, que o calor de formação, tinha que ser tudo no estado padrão. O que é estado padrão? Olha aí. Um elemento químico ou composto se encontra no estado padrão quando, tá? Tiver no seu estado físico mais comum, no seu estado alotrópico, também o mais comum, a 25 graus e 1 atm. Então, carbono diamante, ele está no estado padrão? Não, porque o estado padrão para o carbono deve ser o grafite, que é o mais comum, tá? Olha aí, ó. Então, para você não esquecer, se você não lembra da aula passada, carbono grafite, oxigênio
vai ser o gás oxigênio. O fósforo vai ser quem? Vai ser o fósforo vermelho. O enxofre vai ser o enxofre rômbico ou qualquer substância simples no seu estado mais comum. Aí tem, ó, quando a substância é simples e se encontra no estado padrão, sua entalpia vale 0. Legal? Então, substância simples no estado padrão tem entalpia igual a 0. Tá? Não esqueça desse detalhe não. Outro mapinha conceitual para você em casa se deliciar, tá? Bem que aquele primeiro tá legal. Então vê, pessoal. Então nossa aula hoje sobra um pouco menos de assunto, vê? Energia de ligação. Pessoal, energia de ligação é bem simples, viu? Para quebrar, reagente quebra, produto forma. Para quebrar é sempre um processo endotérmico. Quebrar uma ligação é sempre endó, tá? E para formar é o contrário, é sempre exo. Então quebra endo, forma exo. Quebra endo, forma exo. Quebra endo, forma exo. Então você tem aqui, ó, a quebra da ligação será sempre um processo endotérmico. Quando a gente for calcular a reação química através da energia de ligação, você tem que, preste atenção nisso, você já tem que determinar a quebra é endo, então reagente é sempre positivo e formar é exo, produto é sempre negativo. Então aqui, ó, para quebrar o hidrogênio do H2, tá? Para virar 2H, hidrogênio atômico, eu gasto 435. Então a ligação ganhou 435,5 kJ por mol. Lembre-se, sempre que eu tiver um processo de energia de ligação, ΔH vai ser o quê? Ligações quebradas menos ligações formadas. Você já vai fazer direto. Toda vez o que é um ΔH? Produto menos reagente. Não é assim que a gente faz? Agora você faz direto. ΔH é ligações quebradas menos ligações formadas. Você vai botar reagente menos produto. Sempre. Tá? Sempre. Por exemplo, vê bem. Eu tenho aqui H2 mais Br2 dando 2HBr. No reagente vai acontecer o quê? Quebra. No produto vai acontecer o quê? Formação. H com H, aí lhe dá os valores. Ele tem que lhe dar os valores. Tá? Hidrogênio, a energia da ligação é 436. Br bromo é 193. E HBr 366. Ele tem que lhe dar. Ele dá a você. Ele diz a você. Esses são os determinados valores. Aí vem para cá. Quantas ligações H2? É HH. Só tem uma ligação. Não é verdade? BR. Só tem uma ligação. HBr tem uma ligação. Só que eu tenho 2 mols, ó. Só que eu tenho 2 mols. Então eu vou ter que multiplicar por 2. Então vem para cá, ó. HH 436 vezes 1. BR 193 vezes 1. Somo os reagentes, tá? Então no reagente é 629. O que é que eu falei? Reagente quebra. Quebrar é sempre endo, tá? E o produto 732. Então eu pego. Por que 732? Volta. Porque, ó, ele é 366, mas eu tenho 2 mols, lembra? 2 vezes 366 dá quanto? 732. Então é só pegar. A entalpia vai ser o que quebrou, que é do reagente, menos o que formou, que é no produto. Então vai ser 629 menos 732. Essa reação libera 103 kJ por mol. Entenda. Sempre que eu tiver energia de ligação, o ΔH vai ser reagente menos produto. É o contrário. Por quê? Porque o reagente é o que quebrou e o produto é o que formou. O reagente é positivo, o produto é negativo. Você já determina isso, tá? E já faz direto, viu? Então, 103 é uma reação que libera calor. Se é uma reação que libera calor, é uma reação exotérmica. É uma reação
exotérmica. Tá? Aí, pessoal, olha, vocês sabem que em termoquímica eu estou botando questões da nossa ficha e estou fazendo também questões de vestibulares aqui que servem para aumentar cada vez mais a nossa quantidade de questões. Então, vê bem. São dadas as seguintes energias de ligação. Ele dá os valores, tá? E dá uma reação, ó. 2HCl mais F2, dando 2HF mais cloro. Com os dados fornecidos, é possível prever que a reação tem variação de entalpia em quilojoules da ordem de quê? Como é que eu vou fazer isso? Vê bem, pessoal. Essa é a minha reação. 2HCl mais F2, que é FF, mais 2HF mais CL. Lembra? Olha aqui, ó, a reação. O que é que eu fiz? Abri ela, tá? Quanto é que vale HCl? Tá aqui, ó, 431,8. Só que eu tenho 2 mols, né? Então vai quebrar aí 431,8 mais 2 mols. Quanto é que vale FF? FF fluor 153,1. Eu só tenho 1 mol. Então, mais 1 vezes 153,1. Isso é o reagente. Reagente é sempre o quê? Endotérmico, tá? Quebrar é endo. Então, somando tudo, no nosso reagente nós temos 1016,7. Gustavo, por que tu botasse positivo? Porque quebrar é sempre endo. Quebrar é sempre endo. Quebrar é sempre endo. HF vale quanto? 563,2. Só que eu tenho 2 mols. Então eu tenho que multiplicar por 2. Olha aí. E CL vale quanto? 242,6. Mas eu só tenho 1 mol. Então eu multiplico por 1. Fazendo esta belíssima conta, dá 1369 negativo. Gustavo, por que deu negativo? Porque formar exotérmica. Formar exotérmica. Quebrar endotérmica. Quebrar endotérmica. E formar exotérmica. Inventei agora. Então quem é o ΔH, pessoal? Quem quebrou menos quem formou. ΔH menos 352,3 joules. Se é negativo, a reação é exotérmica e está na letra B. Então, dá para a gente entender que é uma questão já mais para fácil, tá? É mais tranquilo, né? É só você ficar ligado, tá? Ficar ligado. Vamos lá. Com base na tabela abaixo, determine a variação de entalpia da reação. Gustavo, eu vou ter que abrir a reação, é? Vai, né? Vai ter que abrir a reação. Vê. Aqui, bora abrir. Cloro é o que? ClCl. NH3, HCl e N2. Aqui, abri aqui a reação embaixo. Quanto é que vale cloro? 58, mas eu tenho 3 mols. Então, vamos lá. 3 vezes 58. Né? Cada ligação é 58, eu tenho 3. Quanto vale NH? 93. Eu tenho 1, 2, 3 vezes 2. Tem 2 mol na frente, eu tenho 3 ligações, dá 6, né? Então, ó, vou multiplicar. Quanto é cada NH? 93. Eu tenho 6. Mas, Gustavo, eu só estou vendo 3 ligações. Sim, meu amor, mas são 2 mols. Aqui agora, fazendo a continha, mais 732. Gustavo, diz, por que tu botasse positivo? Porque quebrar é endotérmico, quebrar é endotérmico. Quebrar é endotérmico. Legal? Agora vem. HCl vale quanto? 103. Eu tenho quantos mols? 6. Multiplico por 6. E nitrogênio NN 225. Eu tenho quantos mols? Um só. Somando tudo dá menos 843. Como é que eu acho o ΔH da energia de ligação? Reagente menos produto. O que? Quebrou menos formou. Quebrou menos formou. Quebrou menos formou. Quebrou menos formou. Fazendo a conta, menos 111. Então, pessoal, a gente percebe que dá para fazer com certa tranquilidade, né? Não é uma das coisas mais difíceis, não. Certinho? E agora, vamos lá. Vou fazer mais um exemplo para poder fazer os exercícios, tá? Na reação representada pela equação abaixo, sabe-se que a energia de ligação de carbono e hidrogênio é 98. E o valor da ligação dupla em quilocalorias por mol é. Gustavo, que legal! Agora ele deu ΔH, deu a energia de ligação do carbono e quer saber quanto é do carbono com dupla.
Bora abrir a equação? Boa ideia, vamos abrir. Olha aí. Vamos lá. Gustavo, quanto é que vale aqui carbono e quanto é que vale hidrogênio? Ele nem falou. Falou, pô. Toda substância pura no estado padrão tem entalpia zero. Toda substância pura no estado padrão tem entalpia zero. Legal? Então vem para cá, ó. Quanto é que vale a ligação carbono-carbono dupla? Não sei, né? Carbono e hidrogênio vale 98. Eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes 98. Isso aqui, ó, vai ser igual a 542. Ah, não entendi não. E cadê o produto? O produto tem duas substâncias simples no estado padrão. Então o produto vale zero. Porque qualquer substância pura simples no estado padrão tem entalpia igual a zero, tá? Fazendo a continha, X é exatamente 146,8 quilocalorias. Letra B de beijo. Então, pessoal, veja, que dá pra gente ir fazendo sempre com a mesma lógica as questões. Vê, outra questãozinha de teste pra gente poder continuar. Ele diz assim, essa questão é muito legal, tá? Ele diz assim, ó, o gás cloro amarelo esverdeado é altamente tóxico. Ao ser inalado, reage com água existente nos pulmões, formando ácido clorídrico, HCl, um ácido forte, capaz de causar graves lesões internas conforme a seguinte reação. Temos aí a reação, e olha como ele foi legal. Em cima ele deu ela abertinha, embaixo ele deu ele fechadinha. Pra gente interessa ela aberta, né? Quanto é que vale cloro? 243. Bota aí. Quanto é que vale H2O? HIO vale 464. Eu tenho duas ligações, viu? Por isso que eu multipliquei por 2. Isso é meu reagente. Todo reagente é endotérmico. Quanto é que vale HCl? 431. Quanto é que vale OH? 464. Quanto é que vale OCl? 205. Fazendo tudo, dá quanto, pessoal? Menos 1100. Como é que eu acho o ΔH? O que quebrou menos o que formou, o que quebrou menos o que formou, o que quebrou menos o que formou. Então dá quanto o ΔH? 1171 menos 1100. Adivinha? 71 kJ positivo. Letra B de beijo. Então assim, né? Você vê que todas as questões, as 4 questões que a gente fez agora, é a mesma lógica, tá? O ΔH, preste atenção. ΔH não vai ser produto menos reagente. Nas energias de ligação, como ele já deu o sinal, quebrar endo, formar ESO, você vai formar sempre. O ΔH vai ser o que quebrou menos o que formou. Então é reagente menos produto. Reagente menos produto. Sempre será assim. Legal, pessoal? Vamos lá. Olha aí, ó. Lembre-se que a gente vai ter outras maneiras de calcular, tá certo? Vamos agora, então, para as nossas questõezinhas da semana, tá bom? A gente vai ter aqui as questõezinhas para a gente fazer essa aula de termoquímica. Esperamos que todos estejam entendendo, né, os alunos lindos. Olha bem, pessoal. Primeira coisa. O clorofórmio ou triclorometano é um composto orgânico de forma CHCl3 usado como anestésico. A reação mais importante do clorofórmio é a mistura de fluoreto de hidrogênio, produzindo o CFC22, um precursor na produção do Teflon, como apresentado a seguir. Olha que reação bonitinha, tá? Clorofórmio e tal. E aí ele dá uma tabela com os valores de carbono hidrogênio, carbono cloro, hidrogênio flúor, carbono flúor. Dá o ΔH e nos pergunta, vê. Essa questão ela tem uma diferença em relação à maioria. Eu sei que o clorofórmio como é belo, mais 2HF, que são também belos, tá? Vamos embora. Quanto é que vale cada ligação dessa? Pessoal, vê. Eu tenho 413 de uma ligação e a ligação do cloro é 330. Eu tenho 330 vezes 3, então 190, né? E HF eu tenho 2 mols, que vai dar 1136,
tá? Isso é o meu reagente. No meu produto eu tenho 2HCl mais CHClF2. De novo, vamos lá. Quanto é que vale? O HCl eu não sei. Eu não sei. Ele está pedindo. Então é 2x, tá? 413 é a ligação com carbono e hidrogênio e carbono cloro 330, carbono flu, os dois dá 976. Então, aqui fazendo a continha, vamos embora, a gente tem que valor para essa belíssima reação. Olha ela aí. Ó, ΔH quebra, menos ΔH de liga, tá? Não esquece isso não. Então, menos 44 é igual. Quebrou quanto? Essa conta aqui em vermelho deu 2.539. Essa em azul escuro deu 2x mais 1.179. Fazendo a belíssima conta, x dá 432. Então, pessoal, lembrem-se, mesma lógica. Quem é o ΔH? Reagente, que é o que quebra, produto, que é o que forma. Reagente é positivo, produto é negativo. Legal? Então, a resposta da questão 432, letra E. Gostaram dessa? Legal, né? Então, energia de ligação é um assunto que está sempre permeando nas provas dos vestibulares, viu? É bem importante. Vamos lá. Aqui, pessoal, é uma questão jamais Enem, tá? Porque ele misturou com química orgânica. Vê, a reação de Sabatier-Senderis é um tipo de reação de adição na qual átomos de hidrogênio são apresentados aos carbonos unidos por uma ligação dupla, na presença de um catalisador, produzindo um alcano correspondente. Essa hora aqui, pessoal, na minha rua, eu moro na Rua do Futuro, sempre toca Ave Maria. É muito bonito. É de um desses prédios aqui, todo dia, de meio-dia e de 6 horas. Acho que dá pra escutar, né? Que eu tô dando a luz de janela aberta. É bem bonito, é bem emocionante. Ele depois canta uma música bem bonita. Aí vê bem. Aí ele diz assim, ó. Produzindo um alcano correspondente, considerando-se que o buteno 2 seja submetido a esse processo, bem como os valores da energia de ligação dada na tabela abaixo. É correto afirmar que a variação de entalpia dessa reação é... Vamos lá, né? Olha aqui. Tem aí o buteno 2, né? Meteetropibut, com hidrogênio, dando butano, pra gente fazer, ó. Então a ligação 612 mais 436, que é as ligações, né? E aqui 348 mais 824. Fazendo esse ΔH, 1048 menos 1172 dá menos 124. Terceiro. Questão 3 é bem bonita. Os organos clorados são poluentes considerados perigosos, mas infelizmente têm sido encontrados em quantidades significativas destas substâncias em rios e lagos. Uma reação de cloração comumente estudada é do etano com gás cloro, como mostrado abaixo. Agora Deus, olha essa. Sabendo os valores de ΔH de cada ligação da tabela abaixo, determine o valor de ΔH da reação pelo método da energia de ligação. Certo? Podemos fazer? Então vamos fazer. Olha aí. A gente tem aqui, ó. Vê, pessoal. Primeira coisa, tem aqui, ó. C2H6 mais cloro, dando CH3, CH2Cl, HCl. Como eu tenho C2H3 e C2H3 no reagente e produto, eu cortei. Porque são os mesmos valores. Tu entende isso? Eu tenho os mesmos valores no reagente e no produto. Então ficou CH de um lado, outro com ClCl, e do outro lado CCl com HCl. Ficou mais fácil, né? Substituindo os valores que eu coloquei aí, eu acho o ΔH igual a menos 102 kJ por mol, o que também é direto. Certo? Então, olha, a lógica é sempre a mesma, né? A lógica é sempre a mesma. Vê bem, aqui, bora ver essa questão aqui. Ele dá as energias de ligação,
sempre, e dá a reação. Olha aí, a reação propeno mais hidrogênio dando propano. É outra reação de Sabatier-Sanders. Mas não interessa saber o nome agora não. Aí vê, ó, pessoal. Eu vou aqui, ó. Aqui eu tenho carbono e hidrogênio 1, 2, 3, 4. Vê. Eu tenho uma ligação, vê. Ali, ó. Carbono, hidrogênio, vê. Então ali, ó. Cortei 1, 2, cortei 3, cortei 4. Tenho 4 carbonos e ali. Aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Cortei ali o quarto. Quando eu fizer essa relação das energias, vai dar 415 mais 243. Eu apenas substituí os valores, dá 658, que é endo. E aqui vai dar 328 mais 432, que é exo. Então, como é que eu faço sempre? O que entrou menos o que saiu, né? Ou seja, o que quebrou menos o que formou, menos 102 também para a reação exotérmica. Pessoal, questão 5. Olha aí, é uma reação de hidrogenação do ciclopenteno. Se o hidrogênio ciclopenteno, ele vai dar o quê? O ciclopentano. Legal? Então a gente vai ter aqui, ó, olha a reação, tá? E aí você vem, ó. Essas são as ligações que a gente vai quebrar, né? Quanto é que vai dar cada uma? 5.689 menos 5.815. O ΔH é 126 para essa questão. Então, pessoal, é bem tranquilo, tá? A gente lembrar que as reações podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Lembrar que em todas as reações ou em qualquer processo termodinâmico, a gente vai ter ganho e vai ter perda de calor. Isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. Então, pessoal, a gente no próximo encontro, se Deus quiser, semana que vem, a gente vai ver agora lei de Hess, né? Cálculo de entalpia. Então vão ser muitas questões também desse assunto aí. Tá certo, pessoal? Tomara que estejamos todos juntos. Vamos torcer para que a gente vença mais um dia, né? Mais outros dias estamos aqui todos juntos. Mandem suas dúvidas, tá? Falem comigo lá na área da gente ou no meu WhatsApp. Todo mundo sabe que dentro da possibilidade eu estou sempre aqui para responder. Tá bom, pessoal? Beijo para vocês, muito carinho, e agradecer muito mesmo, muito. E vou mandar, já vou postar daqui a pouco esses mapas mentaizinhos de termodinâmica, tá? Basta, assim que chegar em 20 pessoas falando que quer, eu já começo a postar. Por que tu faz isso, Gustavo? É carência? É? Claro, né? Eu sou de peixes, tá certo? Então, pessoal, esse daqui é o nosso mapinha de hoje. E tem muitos, viu? Para que a gente possa aproveitar bem muito essa forma também de aprender. Certo? Beijo para todos vocês e até a próxima aula. Beijão, pessoal.